Ei, igreja de Deus, você não vai parar. Você não vai parar, são 51 anos transformando gerações. São 51 anos transformando vidas. São 51 anos deixando um legado. Portanto, você não vai parar, porque o guarda de Israel, aquele que não dorme, aquele que não cochila, ele vai te sustentar todos os dias. Você não vai parar. Declare isso com toda a força do seu coração. Cante, cante, cante com toda a força, porque é o Deus de Israel. Você vai chegar. A ordem já foi dada por Ele. Você não vai parar. Aleluia. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Aleluia. Você não vai parar. E os anjos clamam santo, e os 4 anciões clamam santo, e a igreja do Senhor também clama santo. E Deus nessa noite diz para você: você, igreja de Deus, não vai parar. Você não vai parar. Oh, Espírito Santo. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Aplauda o Senhor bem forte, querido. Mais forte é para Ele. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda, é Ele que nos trouxe até aqui nessa noite. É por causa dele que nós estamos aqui. É por causa dele. Podem tomar o seu assento, em nome de Jesus. Boa noite a todos, eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Também gostaria de saudar aos que estão nos assistindo pela live, que o Senhor, o nosso Deus, Ele possa estar abençoando cada um de nós e nos dando entendimento da sua palavra nessa noite. É com imenso amor e temor nessa noite que eu estou aqui me colocando na dependência do Senhor, para estar trazendo essa palavra para mim, irmãos. É uma alegria muito grande poder estar aqui. E eu gostaria de falar um pouco sobre testemunhas. Testemunhas. Por quê? Para mim, é uma alegria, é um prazer, é uma honra imensa. Esse ano, faz 9 anos que eu voltei para Cristo. Para a glória dele. 9 anos. E são 9 anos caminhando com essa igreja amada, querida, né? E o Senhor vem sustentando e vem cuidando. Mas eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei a condição que eu estava, a condição que eu me encontrava. Mas a mão poderosa de Deus, que era sobre mim e que há um chamado sobre a minha vida, Ele me resgatou. Amém? Irmãos, eu gostaria de falar, se Ele me resgatou de onde eu estava, com você também não é diferente. Eu gostaria de falar um pouco, irmãos, eu vejo assim, nos dias atuais, a igreja de Deus, não a nossa denominação, mas a igreja em geral, a igreja mundial, falando assim, tem enfrentado uma grande crise de identidade. E essa crise, muitas vezes, essa crise de identidade que a igreja ela está enfrentando, muitas vezes afeta no propósito de Deus sobre a vida de outras pessoas. E eu gostaria que a gente entendesse um pouco sobre isso nessa noite. E eu gostaria de lembrar que igreja não é uma pessoa em específico. Nós vemos muitas pessoas, por exemplo, eu sou a igreja lá na minha casa. Eu entendo que igreja é a reunião dos santos. Amém? Glória a Deus por isso. Eu entendo que a igreja é essa reunião aí dos santos. E qual seria o propósito, então, da igreja? Eu gostaria de usar como texto base Atos 1:8. Quem trouxe a sua igreja, a sua Bíblia, por favor, abra aí Atos 1:8. Atos dos Apóstolos. A palavra de Deus, ela vai dizer assim: contudo,
vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Eu vou ler de novo. Contudo, vocês receberão poder quando o Espírito Santo de Deus descer sobre vocês. E vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quantos creem nessa palavra? Aleluia, glória a Deus. Esse é o nosso propósito, quanto igreja, é testemunhar. Testemunhar, e eu sempre falo, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre testemunhar, muitas vezes, as pessoas que nós conversamos, elas sempre falam assim, mas irmão, eu não decorei ainda nenhum versículo, eu não sei direito nem os nomes ali dos livros da Bíblia. Testemunha aquilo que Deus fez na tua vida. Assim como eu, testemunho de onde Ele tirou você. Amém? Porque se você está aqui é porque Deus alcançou, a graça dEle te alcançou, a misericórdia dEle te alcançou. Aqui no livro de Atos, então nós estamos vendo os fundamentos, os pilares, a base da igreja de Cristo. Ali estão sendo implantados. Amém? Primeiramente nos ensinamentos de Jesus, ali para os seus discípulos, aqueles que caminhavam com Ele, aqueles que estavam ali mais próximos. Mas nós também vemos aqui, nesse versículo que acabamos de ler, que o Espírito Santo de Deus, nos dias de hoje, Ele continua então direcionando a igreja. Amém? O Espírito ele está direcionando a igreja, é isso que o versículo está nos falando, mas vocês receberão poder, e o Espírito Santo ele vai direcionar vocês, a você ser testemunha, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas o que é uma testemunha? Testemunha é a declaração ou depoimento de alguém, comprovando totalmente uma coisa. A testemunha cristã dá sinais ou evidências da sua experiência pessoal e vivência pela fé em Cristo. Nós sempre temos ouvido o nosso pastor Antônio Carlos, pastor Genésio falando aqui, que como tem sido o seu testemunho, sabe? Às vezes você chega no seu trabalho ou no meio dos seus familiares, você sempre vive murmurando. Você sempre, nunca está bom, nunca está legal. Será esse um bom testemunho? Se nós somos filhos de um Deus, assim como a irmã ministrou aqui em cima, Ele não dormita, Ele não cochila, Ele nos guarda, Ele cuida de cada um de nós, em todo momento, amém? Eu creio nisso, isso é verdade. Então por que a gente anda assim sempre? Sempre murmurando. Então nós temos que testemunhar dos feitos do Senhor sobre as nossas vidas. Todos os dias nós podemos testemunhar a transformação em nossas vidas, a bondade de Deus, por Ele ter nos alcançado. Mas o que muitas vezes não entendem é que ser testemunhas fiéis precisa passar por processos. Eu quero falar hoje sobre 3 deles. Eu entendo que existem muitos, mas eu quero me ater hoje nesses 3. O primeiro é arrependimento, o segundo é um novo nascimento e o terceiro é transformação. Para que eu e você sejamos bons testemunhas, bons testemunhas, para o mundo nós devemos passar por uma verdadeira e uma transformação verdadeira e genuína nas nossas vidas. Eu vou falar aqui primeiramente sobre o arrependimento, se você quer acompanhar na sua Bíblia. Lucas 5:31, a palavra de Deus, ela vai nos dizer, Lucas 5, versículo 31. Ao que Jesus lhe respondeu, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos.
E aí ele continua no 32. E eu não vim convocar os justos, mas sim chamar pecadores ao arrependimento. Ei, igreja de Deus, você sabe, essa dor que você sente, essa mágoa, esse rancor, essa falta de perdão, as tuas atitudes, os teus pecados, te distanciam de Deus. Te distanciam de Deus, e é necessário colocar tudo isso para fora. E isso só vai acontecer na minha vida e na sua vida quando nós chegarmos de fato ao arrependimento. E o que é o arrependimento? Arrependimento é mudança de direção. Arrependimento é mudança total de atitude. Mudança total de atitude. O grande rei Davi, o homem, segundo o coração de Deus, ele mesmo, ele pode nos falar com mais propriedade sobre o arrependimento. Salmo 51, eu gostaria de ler, se você quiser anotar, você pode acompanhar depois na sua casa. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 51, do 1 em diante, ele diz assim: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões, e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, e incontestável julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador, desde o meu nascimento, sim, desde que concebeu a minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, no meu coração. Ministra a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e serei mais branco do que a neve. Faz-me voltar a ouvir o júbilo e a alegria. E os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afaste da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. E o versículo 13 diz assim: e então eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores voltem-se também para ti. Irmãos, notem que Davi, em momento nenhum, ele tenta esconder de Deus a sua transgressão ou os seus pecados. Davi, eu vejo, ele rasga o coração dele diante de Deus, ele abre o coração dele diante de Deus. Davi, o rei, aquele grande homem, pecou. Mas ele era rei, e a palavra do rei não pode voltar atrás. Não pode voltar atrás diante dos homens, que são falhos, pecadores, mas diante de Deus, que é justo, soberano, eterno, fiel, maravilhoso. O homem não consegue, ele rasga de fato seu coração. E ele rasga o seu coração de tal forma que eu vejo, parafraseando aqui, Davi gritando: Senhor, me perdoa, renova. Irmãos, eu me converti muito cedo. Eu me converti, eu tinha, eu creio que 11 anos. Eu fiquei na igreja, me converti na igreja quadrangular. Eu fiquei na igreja por 2 anos, se eu não me engano. Mas daí eu fui para o mundo. E só quem esteve lá fora sabe o tamanho da dor, que é você não sentir a presença de Deus. Davi, ele estava dessa forma, distanciado, da mesma forma que eu me senti. Passei 14 anos no mundo lá fora. É o que eu mais me arrependo. Eu fui um mau testemunho para muitos. Eu fui um mau testemunho para muitos. Mas o Senhor me alcançou. Amém? Para a glória dEle.
Então Davi, no versículo 13, ele, depois de ser purificado, ele entendeu que era necessário ser testemunha, ser um bom testemunho, testemunhar do que Deus, do que o Senhor fez na vida dele. Pois mesmo ele tendo pecado, meus irmãos, mesmo ele tendo caído, Deus ofereceu para ele a oportunidade de se arrepender. Arrependimento, arrependimento, arrependimento verdadeiro e genuíno. Não é remorso, não é só você, aconteceu, agora já era. É arrepender-se. Arrependimento é mudança total de direção, é mudança total de atitude. É tanto que você não vê mais na Bíblia Davi cometeu o mesmo erro. É arrependimento. Arrependimento. Você pode pensar assim nessa noite. Alguns dos que estão aqui, eu não conheço o coração de cada um, mas Deus conhece. Você pode pensar que os pecados que você cometeu, os seus erros, não tem mais o que fazer, não tem como voltar atrás. E talvez não tenha mais o que você fazer. Talvez não tenha algo que eu possa fazer. Talvez não tenha algo que nós possamos fazer. Jesus já fez por você. Eu acho que você não entendeu. Jesus, ele já fez por você. Jesus, ele já fez por mim. Jesus, ele já fez por nós. Ele fez por nós. A cruz era nossa, o pecado era nosso, o castigo era meu, o castigo era seu. Mas ele fez para que eu e você pudéssemos nos arrepender. Para que eu e você tivéssemos a chance. Ele se entregou numa cruz por causa dos meus e dos seus pecados. E ele ainda falou assim: eu não vim convocar os justos, mas eu vim, palavras de Jesus, para convocar os pecadores ao arrependimento. Amém? Estão conseguindo entender? Glória a Deus. Quando nós reconhecemos que estamos distanciados de Deus, por conta dos nossos pecados, e através da palavra, o Espírito Santo ministra em nossos corações. Por muito tempo, eu me perguntei, eu sempre via grandes homens de Deus subir aqui e pregar, e falar o que a Bíblia diz, e muitas vezes, talvez ninguém se rendia, e eu ficava, mas Deus, mais uma ministração dessa, uma palavra poderosa, diretamente dos céus, eu creio. Só que, aí esses dias, conversando com um homem de Deus, aqui da igreja, e ele falou para mim assim: irmão, só que essa pessoa, ela só vai se arrepender, ela só vai ser tocada, se ela estiver sensível ao Espírito Santo. Então, nessa noite, que cada um de nós, porque o primeiro a ser ministrado por essa palavra, fui eu. O primeiro a ser exortado por ela, fui eu. Eu estou aqui nessa noite na dependência do Espírito. No meu caminho, dali até aqui, eu vim falando: Deus, ministra o meu coração. Espírito Santo de Deus, eu quero ser tocado. Eu não quero sair daqui, irmãos, nessa noite da mesma forma que eu cheguei. Eu quero sair daqui impactado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero que a partir de hoje a minha vida, o meu testemunho de vida seja outro. Porque a Bíblia diz que nós receberemos poder quando o Espírito de Deus estiver sobre nós, e nós seremos testemunhas dele. Não é do que eu penso, não é o que eu quero, é o que ele quer, é o que ele ministrar no meu coração. É tudo sobre ele, não tem nada a ver comigo, nem com você. Tem tudo a ver com ele. Até o nosso testemunho vem dele. Porque foi ele que nos resgatou. Amém? Foi ele. Então é por ele, para ele, é por causa dele. Então nós devemos estar sensíveis
E aí o Espírito Santo, ele nos levará ao arrependimento. Davi, no Salmo 51, irmãos, ele começa pedindo misericórdia. A misericórdia de Deus e falando das suas transgressões. E como eu falei aqui, Davi, eu vejo ele rasgando mesmo, de fato, o seu coração, se abrindo, se despindo diante de Deus naquele momento. Sabe, um arrependimento verdadeiro, genuíno, onde ele grita assim: Deus, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Por que Davi faz isso? Davi não sentia mais a presença, por conta do seu pecado, da sua transgressão. Mas ele buscou estar sensível no espírito, amém? Ele buscou. E nós também devemos buscar isso. E nos dias de hoje, irmãos, às vezes a gente encontramos muita dificuldade quando vamos acompanhar alguém ou algo do tipo. Você sempre chega com a pessoa: o que foi que aconteceu, meu irmão? O que foi que aconteceu, minha irmã? Não, comigo está tudo bem, mas é o fulano. Não, não fui eu, foi... Eu gosto de chamar isso de síndrome do jardim. Quando Deus chega com Adão na queda, fala: Adão, mas por que tu fizeste? Não, Senhor, jamais eu faria isso. Foi a esposa que o Senhor me deste. Aí Deus vai falar com Eva: Eva, não, Senhor, não fui eu, foi a serpente. Entende? Nunca a pessoa ela quer se colocar no lugar de como errado. É sempre o próximo. É sempre o próximo. Muitas pessoas, infelizmente, irmãos, não assumem os seus erros. Não assumem. Provérbio 28:13 diz assim a palavra de Deus: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona alcança misericórdia. Então por que nós escondemos muitas vezes quando nós estamos errados? Por que nós somos assim? Se nós entendemos qual é o caminho certo a seguir, quais são as formas que nós devemos nos portar. E quando erramos, muitas vezes nós retrocedemos. E o Espírito Santo de Deus, ele está aí, querendo nos convencer do nosso pecado. Queremos que nós venhamos ao arrependimento, que nós retornemos à casa do nosso Pai. E ao invés de nós de a gente falar como Davi: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, nós tomamos a mesma atitude que o profeta Elias. Vamos para a caverna, a gente se esconde, encolhidinho. Arrependimento. Arrependimento. É isso que nós devemos buscar, estar sensíveis ao Espírito, para que Ele nos conduza ao arrependimento. Amém? Você está preparado para se arrepender das suas falhas e dos seus erros? Olhando para dentro de você. Como eu disse, eu não sei a forma que você chegou aqui nessa noite, mas eu sei a forma que você pode sair, cheio do Espírito Santo de Deus. Se você se arrepender dos seus erros, das suas falhas, se você, assim como Davi, rasgar o teu coração diante de Deus, você pode sair daqui dessa forma. Amém? Aquele que confessa e abandona, alcança misericórdia. E aqui nós chegamos no nosso segundo ponto, é um novo nascimento. Mas por que precisamos passar por um novo nascimento? Por que é que nós precisamos nascer de novo? Mas será que isso é possível? Como isso vai acontecer? Esse questionamento, ele não é novo. Ele não é novo, esse questionamento. Muitos já questionaram, inclusive Jesus foi questionado sobre isso. E Deus, como Ele é poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, Ele já sabia dos nossos questionamentos, do meu, do seu. Por quê, Senhor? Mas como? Como eu vou nascer de novo? Ele já deixou a Bíblia, que é o nosso manual de regra, fé e prática. Amém? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. João 3 vai nos falar sobre isso. Sobre um homem
que ao encontrar Jesus teve essa mesma dúvida, esse mesmo questionamento. João 3, do 1 em diante, fala assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus, e ele de noite procurou Jesus e disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu declarando: em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos veio com aquela pergunta. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? E Jesus respondeu: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Nota, irmãos, que há uma grande diferença aqui entre os que não nasceram de novo e entre os que já nasceram. Há umas pregações atrás, há uns 2 domingos, se eu não me engano, pastor Berg falou sobre isso. O que é nascido da carne é carne. Gálatas 5, diz assim, Gálatas 5:19. Aquele que é nascido da carne, ele é carne, pratica as coisas da carne, e ele não é um bom testemunho. Ele não é um bom testemunho. Diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. E eu vos advirto, como já antes os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Não herdarão. Que coisa terrível. Que coisa terrível é essa revelação que a Bíblia nos traz. Que aquele que é nascido somente da carne é carne e pratica as coisas da carne. E quem pratica as coisas da carne não herdará o reino dos céus. Muitas vezes, essa pessoa, ela vem para a igreja no domingo, ela vai na célula na quarta, vem para o fiel, participa da comunhão, mas não conseguiu vencer o pecado, a carne, não conseguiu vencer o pecado. E coisa terrível é isso, meus irmãos, eu digo para vocês. Viver aprisionado pelo pecado. Uma vez eu passei 33 dias preso no presídio. Mas não se compara a estar preso no pecado. Entende? A prisão é uma prisão sem grades. É uma prisão sem grades. Você está preso, mas você não sabe, você não vê, você não sente. Eu sempre, quando eu estava lá fora, eu sempre dizia: a minha mãe está presente aqui nessa noite, eu louvo a Deus pela vida dela, orou por mim. Às vezes ela me repreendia, eu dizia: mãe, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Vou para onde eu quero, na hora que eu quero, eu vou e volto, mas eu não vi, irmãos, que eu estava aprisionado nas obras da carne. Eu passava o dia pensando, eu estava no trabalho, mas eu passava o dia pensando onde eu ia tomar uma, com quem eu ia sair, enfim. É esse tipo de prisão que eu estou falando. Onde nós imaginamos, porque isso é só imaginação nossa, que nós somos livres e que nós fazemos exatamente o que queremos. O inimigo das nossas almas. É ele que está conduzindo cada passo que nós damos em destino à perdição eterna. Que nós buscamos, então, no Senhor, liberdade. Amém? E continuando aqui,
Mas o que é nascido do Espírito é o quê? O que é nascido do Espírito é o quê? Espírito. Gálatas 5, 22 ao 25 diz assim: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus. Amém? Os que pertencem a Cristo Jesus já crucificaram a carne com suas paixões e com os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que é nascido de novo, meu irmão, tem o fruto do Espírito. O que é nascido de novo tem o fruto do Espírito, ele anda no Espírito e dá bom testemunho aonde ele passar. Em casa ele é bom testemunho, amém? No trabalho é bom testemunho, na rua é bom testemunho, na escola é bom testemunho, no trânsito é bom testemunho, aonde você estiver, se você é um nascido de novo, você será um bom testemunho. Bom testemunho. Por isso nós devemos buscar esse nascer de novo. Esse nascer de novo. E esse novo nascimento, ele só é possível através de Jesus, amém? Através da cruz, através do que ele fez por nós, como eu acabei de falar. Ele veio por mim, por você, ele se entregou por conta dos meus e dos seus pecados. O pecado era meu, era seu, o castigo era meu e era seu. Mas ele veio e levou sobre si. Ele se fez pecado por nós. O Evangelho de João, o discípulo amado, ele é muito rico em detalhes sobre essa necessidade que nós temos em conhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador, e também nos mostra muito sobre a obra redentora de Jesus. Pois Jesus é o nosso referencial de como viver, amém? Jesus, ele é o nosso referencial de como viver. Ele é o nosso maior exemplo. E por conta dessa necessidade, João nos apresenta quem é Jesus. Em João 1:1, no princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra estava no princípio com Deus, e todas as coisas que foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Em João 1:1 ao 3, ele é o Criador de tudo. Em João 1:29, João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João 3,16, a palavra diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele é a vida eterna. E João 3,17 diz assim: portanto Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, e ele nos salvou, amém? Ele nos salvou. Essas são algumas das revelações que João traz no seu evangelho. E para que Jesus teve mesmo que vir ao mundo? Para ser crucificado, para ser pregado no madeiro, para nos salvar, para nos dar a vida eterna, para nos mostrar um novo e vivo caminho, que é Ele mesmo, para trazer graça a mim e a você. 1 João 5,11, e o testemunho é esse: que Deus nos concedeu a vida eterna, e esta vida eterna está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quantos aqui são filhos? Aleluia. E se você tem o Filho, você deve testemunhar acerca dele, a respeito dele, sobre aquilo que ele tem feito na tua vida. Lá na tua rua, querido, é você que tem que ser esse testemunha. É você que vai testemunhar sobre Jesus. Na tua casa, não tem como o pastor sair daqui e ser testemunha lá na tua casa. Lá no teu trabalho,
É você, Deus quer levantar você. Deus está chamando você a ser testemunha dele sobre essa terra. Portanto, posicione-se. Tome atitude. Por que então, irmãos, que nós devemos ser testemunhas? Irmão, é porque nós somos bonzinhos. É porque nós somos os melhores. Não é porque nós oramos bonito, é porque nós cantamos bonito. É porque nós falamos bonito. É isso? Misericórdia. Essa é a grande crise de identidade que a igreja atual, nos dias atuais, não estou falando de placa denominacional, mas é a igreja, a maioria da igreja, muitos na igreja têm passado por essa crise. Uma igreja com ar de superioridade. Eu falo melhor, eu canto melhor, eu prego melhor, eu faria melhor. Se fosse eu, nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós. É sobre Ele. Nós somos apenas vasos que carregam a excelência. Mas a excelência é dele, a excelência é Ele e a excelência é para Ele. Nunca foi sobre nós. Então, por que, irmãos, de fato, nós devemos ser testemunhas? Romanos 3:23. Porque todos pecaram e afastados estão da presença gloriosa de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, o pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. E a Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram. E o pecado, ele nos leva justamente na contramão de Deus. Por isso que nós devemos nos arrepender. Arrependimento é mudança total de direção. Se nós estávamos no pecado, nós vamos andar agora com Jesus. Amém? Vamos andar com Jesus. E em Romanos 3:23 tem uma palavra que é pecado, mas ela no grego, ela é hamartano. E o que significa então essa palavra? Em primeiro lugar, significa estar sem uma parte. Sem Deus. Sem uma parte. Em segundo lugar, significa errar o alvo. Paulo em Filipenses, ele vai falar sobre isso. Ele fala assim, Filipenses 3,14. Apresso-me em direção ao alvo. Se nós estamos no pecado, erramos o alvo. Mas e em Jesus? Nós caminhamos para o alvo. Eu caminho para o alvo, ele diz aqui, eu caminho em direção ao alvo a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. O pecado nos tira, Jesus ele nos direciona. Amém? Em Filipenses, terceiro agora, o significado é cometer erro, estar enganado. Eu acho que esse não precisa nem exemplificar. Quarto, errar ou desviar-se do caminho. Quem é o caminho, igreja? Quem é o caminho? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O pecado nos tira do caminho. Nos tiram do caminho. Então nós, irmãos, nós não podemos nos dar a esse luxo. Nós não podemos nos dar, nós não podemos assumir esse risco, então, de ver pessoas, de deixar pessoas distante do caminho do Senhor, por conta que eu e você negligenciamos o chamado de Deus de ser testemunha. Porque nós cantamos aqui, você não vai parar. Esse teu deserto, ele vai servir de testemunho para levantar alguém. E por que nós não testemunhamos, então? Por que nós ficamos calados? Muitas vezes nós vamos passando pela rua e Deus fala, vai lá e diz. E Deus fala, vai lá e dá um abraço. Dê uma palavra de consolo. Aconteceu isso com o samaritano. Com aquele cara que estava ali jogado à margem.
à beira do caminho. Lá vem o levita. Você não vai parar, né? E passou de largo. A Bíblia diz que ele passou de largo. Lá vem um sacerdote com a Bíblia, a Torá debaixo do braço, também passou de largo. E o bom samaritano? Parou, cuidou, ele testemunhou do Senhor através das suas atitudes. Vocês entendem isso? Ele testemunhou do amor de Deus através das suas atitudes. Foi por isso que eu coloquei aqui. Eu canto melhor, eu prego melhor, eu falo melhor, eu faço melhor. Irmãos, mas é só se estiver aqui, em cima. Aí faz melhor. Mas lá fora, aonde ninguém está vendo, nós não podemos, igreja, nós não podemos assumir esse risco de ver pessoas lá fora que nunca ouviram um verdadeiro testemunho daquilo que Deus pode fazer. Nós não podemos assumir esse risco. O pecado nos distancia de Deus. O meu pecado, os meus erros, as minhas atitudes, as minhas decisões, as minhas falhas. Irmão, não é o governo, não é o pastor, não é o seu líder, não é o seu marido, não é a sua esposa. É a minha decisão, o meu erro, o meu pecado. São as minhas atitudes. E essas dificuldades que nós enfrentamos no decorrer dos nossos dias. No decorrer dos nossos dias. No decorrer dos nossos dias. As dificuldades que nós enfrentamos não é para a nossa morte. Não é para que nós venhamos parar, não. Nós cantamos aqui. Esse deserto que nós enfrentamos, essas batalhas, são para que você use como testemunho para alcançar outras pessoas. 1 Coríntios 10:13 diz assim: e não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além do que possa resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que vocês possam suportar. Ei, igreja de Deus, fiel é Deus. Fiel é Deus que provê um livramento na tentação. Nós não precisamos permanecer distantes, nós não precisamos permanecer afastados de Deus. Não precisamos. Romanos 3:23. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, talvez nessa noite você esteja aqui, e talvez você continue afastado do Evangelho. Eu não sei o motivo, mas Deus tocou no meu coração há muito tempo. Deus tem falado comigo sobre essa palavra e sobre isso que eu vou falar agora. Talvez você está afastado, eu não sei o caminho. Talvez você tenha se decepcionado com alguém na igreja que você estava, alguém te machucou. Talvez um líder, talvez um pastor, talvez foi a igreja, talvez foi alguém, ou a igreja tenha esquecido você. Ei, meu irmão, foram os homens, foi o homem que te machucou, foi o homem que te decepcionou. Foram os homens, não foi Deus. Foram os homens. Foram os homens e não Deus que machucou você. Isaías 49:15. Haverá mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esquecesse,
eu jamais esquecerei de você. Hoje é dia de você voltar à casa do Pai, hoje é dia de você voltar a ser testemunha. Você já se arrependeu, que foi o nosso primeiro ponto, amém? Você já nasceu de novo, amém? O que é nascido no Espírito é Espírito, anda no Espírito e herdará o reino. Então vamos avançar para a gente finalizar. Em terceiro, transformação. Transformação, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É metanoia, é transformação total de mente. O arrependimento é uma transformação de mente e coração que nos aproxima de Deus. O arrependimento inclui afastar-se do pecado e voltar-se para Deus para obter perdão. Essa transformação, ela é motivada pelo amor de Deus e pelo sincero desejo de obedecer aos seus mandamentos. A que entendimento chegamos, igreja? Igreja de Deus. Nós não somos apenas uma placa denominacional. Igreja de Deus significa os chamados para fora. É o chamado para quem está lá fora. É para você ser testemunha. É para você ir e testemunhar. E através da sua vida Deus vai usar você e outras pessoas virão. Alguns entenderam. Alguns entenderam. A que entendimento chegamos? A volta de Jesus está próxima. Podemos ver os sinais acontecendo. Ou é só eu que estou vendo? Podemos ver. E o que me deixa preocupado, irmãos, é saber que existem muitas pessoas lá fora, muitas que precisam lá fora, e muitas aqui dentro, que estão negligenciando o chamado do Senhor para suas vidas. Igreja de Deus, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e vocês serão as minhas testemunhas na igreja de Deus, parafraseando aqui, na Praça do Cidadão, nos sinais dessa cidade, lá no teu trabalho, na tua escola. Vocês serão minhas testemunhas. Mas sabe qual é a maior dificuldade hoje, irmãos? É que nós estamos mais focados, muitas vezes, nas coisas desse mundo e esquecemos as coisas de Deus. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele a quem não creram? E como crerão senão de quem não ouviram falar? E como ouvirão? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como ouvirão, se todos nós estamos muito conformados aqui dentro da igreja? E como ouvirão? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: maravilhoso são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Fique de pé em nome de Jesus. Testemunhas fiéis são aquelas que estão com sua mente e coração em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, focados em testemunhar do amor do Senhor. Hoje é noite de você se posicionar. Talvez você é essa pessoa que estava afastada por conta de algo que aconteceu. O altar do Senhor, meu irmão, está aberto. E o Pai está de braços abertos aqui para te receber.
Volta, filho, volta. Foram os homens que te machucaram, não foi Deus. Foram os homens que te machucaram. Deus quer transformar a tua vida, mas para isso acontecer, é necessário você se esvaziar de todo mal, toda raiva, toda ira, falta de perdão, de toda religiosidade. Aquele que é nascido da carne, é carne. Pratica as coisas da carne. E esse não herdará o reino de Deus. Mas aquele que é nascido do Espírito, é Espírito. Pratica as coisas do Espírito. E esse herdará o reino de Deus. Hoje é noite de você se posicionar. Hoje é noite de você se posicionar. Dê o primeiro passo hoje. Se arrependa hoje. Entrega a tua vida ao Senhor hoje. É hoje. Aleluia. Em nome de Jesus. Hoje é noite de você se posicionar, querido. Abra o teu coração nessa noite. Esteja sensível ao toque do Espírito Santo. Esteja sensível ao toque do Espírito Santo na tua vida. A igreja ora, fecha teus olhos, meu irmão. Se você talvez conheça a letra dessa canção, adore com ela. Mas se você é o intercessor, posicione-se nessa noite. Comece a interceder por alguém. O Espírito Santo vai trazer à tua mente pessoas a qual você estará orando nesse momento. Adorar, 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 até que Ele venha. Adorar, 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 e não me conformar. Adore Ele, querido. Adorar, 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 até que Ele venha e encha a casa com sua doce presença. E encha a casa com sua doce presença. Ele quer fazer. E encha a casa com sua doce presença. E encha a casa com sua doce presença. Adorar, 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 não me conformar. Adore com toda a tua força. Adorar, 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 até que Ele venha. Aquele que quebra o arco, despedaça o jogo. Ele está aqui essa noite. Não me conformar. Adorar, 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 até que Ele venha e encha a casa com sua doce presença. 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 E encha a casa. Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva. O Espírito e a noiva proclamam: vem. E todo aquele que ouvir, vem. E quem sentir sede, venha. E todos quanto desejarem, venham. E receba de graça a água da vida. O Espírito e a noiva clamam: Eu sou teu e tu és meu. hoje é noite de voltar à casa do Pai. Hoje é noite de arrepender-se. Hoje é noite de você nascer de novo. Aleluia. Hoje é noite de transformação no Senhor.
Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e até os confins da terra. Deus tem levantado uma nova geração, a geração de Eli, como nós vimos no último final de semana. Tem pessoas aqui que Deus já chamou para ser testemunhas. A palavra do Senhor nos diz: pede, 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 e eu te darei as nações como herança. Oh, aleluia! Eu sou teu lar. Pede, eu te darei as nações. O Senhor te chama às nações, queridos. Talvez você tenha um chamado de Deus para a tua vida, mas você por algum motivo colocou esse teu chamado na geladeira. Deus quer despertar esse teu chamado hoje. Pessoas com dons entregues por Deus, que tem se calado. Eu convido vocês a vir à frente. Você que tem um chamado de Deus aí, mas por algum motivo você está se prendendo. Deus quer te capacitar hoje, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, descer sobre vós. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não apague o dom que Deus te deu. Não apague o dom que Deus te deu. Peça para Ele. Muda, muda, muda. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu não sei qual é o problema. O seu perdão é completo. Ele é completo. Ele é completo. Mas o guarda de Israel está cuidando de tudo. O guarda de Israel está cuidando de tudo. O guarda de Israel está cuidando de tudo. A unção que despedaça o jugo está sobre esse lugar. A igreja ora e intercede. Hoje é noite de cadeias quebrarem. Hoje é noite de os jugos caírem. Hoje é noite de liberdade. Aonde o Espírito de Deus está, ali é a liberdade. O Espírito e a noiva clamam: vem. E aquele que sentir sede, venha. 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 Venha e beba. Venha e beba da água da vida. Aleluia. Restaura o Espírito Santo de Deus. Restaura os dons. Restaura os dons. Restaura os dons. Reaviva o chamado. Reaviva o chamado sobre a vida dessa pessoa. O Espírito de Deus está sobre esse lugar. O Espírito de Deus está sobre você. Comece a clamar, meu irmão. Comece a atrair a presença, o Espírito de Deus sobre a tua vida. Não seja apenas um espectador daquilo que Deus possa fazer, mas viva as promessas de Deus para você. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo de Deus. Ei! Mais, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O altar do Senhor continua aberto. O altar do Senhor continua aberto. E na mesa do Pai, e na mesa do Rei, sempre há lugar. Ele está te esperando, filho.
É assim que Ele te trata, como filho. Como filho. Não viva como bastardo. Não viva como órfão. Mas venha e sente na mesa do Pai. Do Abba Pai. O Espírito e a noiva clamam. Vem, adore, adore. Adore, levante esse altar de adoração. Levante esse altar de adoração. Não ligue para quem está do seu lado direito ou esquerdo. Meu irmão, esse culto não vai acabar agora. Esse culto não vai acabar aqui. Essa palavra não vai acabar agora. Ela não vai acabar aqui. Ela vai com você aonde você estiver. Porque aonde estiver uma pessoa nascida de novo, ela será testemunha. Esse culto não acaba aqui. Isso aqui é só o começo. Portanto, adore, adore, adore. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Mais e mais. Aleluia. E como serafins escondo o rosto diante a ti. Escondo o rosto. Escondo o rosto pra que vejam tua face. É a face dele que todos vão ver na tua vida. E que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor. Fale isso com toda a força do teu coração. Mais e mais do santo dos santos. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de suas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença me dá. Aleluia, aleluia. Fecha teus olhos, queridos, em nome de Jesus. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. É sobre isso, irmãos. É sobre isso. É sobre estar na presença dEle e não sair jamais, jamais, jamais. É sobre estar na presença dEle. É sobre estar na presença dEle. Mais vale um dia na casa do meu Pai do que 1000 dias longe dele. Aleluia. Vamos orar. Se você está perto da sua família, dê suas mãos aí. O Senhor vai te usar grandemente essa semana. O teu testemunho vai impactar vidas. Até que o Senhor venha. Até que Ele venha e enche a casa dele, que somos nós, com a doce presença. Oramos. Há alguém aqui na frente que está entregando sua vida para Jesus, está se reconciliando. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A festa no céu, meu irmão. A festa no céu quando um pecador se arrepende. Porque o Senhor falou que Ele não veio chamar justos, mas Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. A festa no céu, a festa, festa, festa. Oh! Aleluia. Aleluia. Se fosse por mim, eu ficava até... Como é maravilhoso
sentir a presença do Abba. Como é maravilhoso estar na presença dele. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Fecha teus olhos. Ore aí com a tua família. Ore pela tua família. Ore com a tua casa, pela tua casa. Pai, nós te rendemos graça. Glorificamos ao Senhor, porque tu é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Deus, porque o Senhor escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Obrigado pela tua igreja que entendeu essa palavra. E eu creio que a partir de hoje, Senhor, o nosso testemunho não será mais igual, não será mais o mesmo. Essa cidade ficará pequena para o testemunho que a igreja é de Deus, para tudo que nós iremos fazer no decorrer dessa semana. Usa, Deus, capacita cada homem, cada mulher, cada irmão, cada irmã, e que o teu Santo Espírito nos guie em toda a verdade. Paizinho querido, que ao sair daqui, o Senhor nos leve em paz e segurança. Abençoe a vida dessa jovem, Deus, que tomou sua decisão por Cristo. Hoje decidiu voltar, retornar à casa do Pai. Eu não sei qual motivo que ela deveria ter se afastado, mas o Senhor conhece. E é a unção que despedaça o jugo, que quebra o arco, que quebra as cadeias. Hoje a tocou e ela retorna para a tua casa. E a ti, ó Deus, seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor nos céus, na terra e embaixo da terra. E todo joelho se dobre e toda língua confesse que só tu és o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor, queridos. Tenham todos uma ótima semana e que o Espírito de Deus esteja com vocês onde vocês estiverem. E esse poder que vocês estão recebendo seja para testemunhar dos feitos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.